nossa aula da Escola Dominical. Essa é a nossa aula de número 4, sabendo que o nosso tema é Vivendo Acima da Média. E hoje nós estaremos aí dando mais uma avançada no nosso tema. O nosso tema hoje, passagem bíblica hoje, que é o texto que nós estaremos usando, é Tito, capítulo 2, versos de 11 a 13. Tá bom? Tito 2, 11 a 13. E o título, da nossa aula hoje é O Resgate da Imagem de Deus. Então vou começar lendo aqui para os irmãos, Tito 2, 11 a 13. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa, piedosa nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Pois é, amados, nós vimos até aqui que após criar o universo, a raça humana, Deus acabou se decepcionando com a humanidade algumas vezes. Então nós falamos lá sobre Gênesis 6, quando Deus enviou então o dilúvio e acabou com toda a população daquela época, salvando apenas uma família. Em Gênesis 11, nós vimos a grande decepção de Deus em relação ao povo que se uniu em torno de um projeto, mas de um projeto sem Deus na sua vida, não é? Nimrod quis construir uma torre que alcançasse os céus. E aí Deus veio e confundiu as línguas. Nessa altura da história, amados, os descendentes de Noé já haviam se afastado de Deus. Então, depois de Gênesis 6, não é? Quando sobrevive apenas uma família, nós encontramos em Gênesis 11 que a humanidade, nessa altura, já estava afastada do Senhor. Então, os descendentes de Noé, que eram Sem, Cão e Jafé, os povos que vieram como descendência desses 3 filhos de Noé, eles já haviam se afastado do monoteísmo. Então, nós encontramos em Gênesis 11 a terra com povos que já estavam indo atrás da idolatria e do politeísmo. Então, o que Deus resolve fazer? Nós chegamos então em Gênesis 12, que é uma passagem bastante conhecida, em que Deus resolve então estabelecer para si um povo exclusivo. Ele olhou para a face da terra e viu toda esta idolatria, esse politeísmo. Então Deus entendeu que era melhor formar, vamos dizer, do zero, um povo exclusivamente para si. Aí então em Gênesis 12, nós encontramos lá que Deus aparece a um dos descendentes de Sem, chamado Abrão, e diz então que chama esse Abrão para sair da sua parentela. Deus faz um chamado especial para Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Então logo em seguida Deus deu a ele, Abraão, uma grande promessa. E que promessa era esta? Farei de ti uma grande nação, e a sua nação abençoará todas as outras nações da terra. Então nós encontramos em Gênesis 12 essas 3 situações em que Deus resolve chamar um homem para dele formar uma nação nova, porque as nações, como eu disse, já estavam na idolatria. Então Deus resolve intervir na história, tirando os seres humanos da mediocridade. Nosso tema é Vivendo Acima da Mediocridade. Então nós encontramos essa fase da história aqui em Gênesis 12, que Deus resolve começar do zero. Ele entendeu que seria mais fácil formar um povo do que tentar recuperar algum povo que já existia, mas que estava na idolatria. Então, quais foram as providências que Deus tomou em relação a Abraão? E aqui a importância do que nós estamos falando é que até então nós vimos que a humanidade realmente sempre acabava tendendo para a mediocridade.
a humanidade sempre tendeu a se afastar da sua natureza. Lembrando que os seres humanos foram criados à imagem e à semelhança de Deus. Adão e Eva foram criados assim. Mas em função do pecado, os seres humanos sempre tiveram a tendência de ir se afastando do seu Senhor e se afastando desta imagem. Então, na verdade, nós vimos até então que a Bíblia nos apresenta uma visão negativa da humanidade se nós deixarmos a humanidade por si mesmo. Então agora Deus resolve intervir e Deus resolve então resgatar o ser humano da sua mediocridade, resgatar o ser humano da sua vida ruim sem Deus e dar ao ser humano uma perspectiva nova, tá? Uma perspectiva nova de vida. Quais foram as providências de Deus em relação à formação desse povo, que seria um povo diferente? Primeiro, Deus chama Abraão, muda o nome dele, acrescentando uma letrinha, Abraão, não é? Isso já muda o significado do seu nome. Então Deus começa a dar experiências de milagres e providência a Abraão. Essa é a primeira coisa. Deus chama Abraão, ele sai da sua terra, ele obedece, sai da sua terra com a sua esposa, as concubinas, ele sai com todas as suas propriedades, né, o gado, as ovelhas, e ele então começa a caminhar para uma terra que esse Deus vivo iria mostrar. Então Deus começa a dar a Abraão experiências de milagres e experiência de providência, né? A mais forte experiência foi quando ele precisou oferecer o seu próprio filho, Isaque, para um sacrifício, não é? Então ali foi o momento mais especial que Deus chama Abraão e então ele resolve colocar Abraão em teste. Também, depois de dar experiências de milagres e providência a Abraão, Deus traz para o povo, né, descendente de Abraão. Aqui nós já estamos caminhando um pouquinho mais para frente, vários anos depois, nós encontramos que de Abraão se formou uma nação chamada o povo hebreu, e esse povo hebreu eventualmente acabou indo para o Egito, e lá no Egito foi escravizado por 400 anos. Então depois de cerca de 600 anos nós vamos encontrar um outro grande ícone da história do povo de Deus, que é Moisés. Então aqui de Abraão, que é em torno de 2000 a.C., a história passa, Abraão recebe de Deus algumas experiências, como eu disse, de milagres, de providência. Deus cumpre em Abraão a promessa de que ele faria dele uma grande nação, e agora essa nação se encontra no Egito. No Egito fica ali 400 anos e ela vai se multiplicando, o povo hebreu vai se multiplicando. Quando Deus resolve então ouvir o clamor do povo hebreu ou de Israel, ele envia Moisés para libertar o povo, e você conhece essa história. E Moisés então, quando consegue libertar o povo hebreu do Egito, ele sai num grupo de mais ou menos 3,5 milhões de pessoas. Esses são os cálculos que nós fazemos, porque a Bíblia diz que saiu do Egito cerca de 600 mil homens, e a Bíblia só conta homens acima de 40 anos. Então, fazendo os cálculos aí, homens, mulheres, crianças, pelo menos 3,5 milhões de pessoas saem do Egito. E quando Deus tira esse povo do Egito, vai caminhando ali no meio do deserto, nós sabemos a história. Deus então, através de Moisés, traz uma lei detalhada. E essa lei, então, ela foi absorvida pelo povo hebreu, e ela seria a regra de vida do povo. Então Deus também, em terceiro lugar, ele ensina grandes lições a esse povo, não é? Tira o povo do Egito, dá a sua lei, dá as suas regras, e por 40 anos, por causa de um problema ali de incredulidade, eles
tiveram que caminhar 40 anos no deserto antes de finalmente possuir a terra prometida. Mas nesses 40 anos, Deus vai dando grandes lições ao povo antes deles entrarem na terra. Ok? Então, o que está acontecendo aqui? Nós partimos de um mundo em que a humanidade estava longe de Deus, vivendo abaixo da mediocridade, vivendo uma vida realmente de idolatria, uma vida terrível. Aí Deus resolve intervir. Como que ele intervém? Ele cria de um homem, ele faz um povo, chamado povo hebreu, e vai dando experiências e lições para esse povo. Qual é a aplicação disso para nós hoje? O mesmo precisa acontecer conosco, irmãos. Para alcançarmos uma vida acima da média, nós precisamos de experiências com o poder de Deus. Milagres, providências, o cuidado de Deus. São essas experiências que nos permitem confiar no poder dele e, consequentemente, nos permitem sonhar com o sobrenatural. Então, essa experiência de Deus com Abraão, ela nos ensina hoje. Quando eu estou sem Cristo, afastado de Deus, eu estou vivendo uma vida abaixo do que Deus planejou para mim. Quando eu começo a ter experiências com Deus na minha vida, eu começo a ter experiências com milagres, com curas, com restauração. Eu vou vendo o poder de Deus de suprimento na minha vida, de livramento de perigos. Estas experiências vão nos levando a confiar no poder deste Deus único e verdadeiro. Quando eu começo a conhecer esse Deus, o seu poder, a sua graça, eu começo a me aproximar da minha imagem, da imagem que nós fomos criados, a imagem e semelhança do Senhor. E quando nós nos aproximamos de Deus, o que começa a acontecer? Nós nos permitimos a sonhar com coisas maiores. Então o ser humano sem Deus, ele não consegue viver uma vida diferente, significativa, acima da média, porque ele só consegue observar o que as pessoas à sua volta fazem. O ser humano sem Deus não consegue sonhar com o sobrenatural. O ser humano sem Deus, ele pega a primeira situação à sua volta para fazer dela o seu propósito de vida. E os propósitos de vida dos seres humanos sem Deus são propósitos muito pequenos. E também nós entendemos que essas experiências com Deus vão realmente restaurando isso. Outra situação, nós precisamos entender que como Deus chama Moisés e chama ele como libertador daquele povo, e a primeira providência em seguida Deus dá a lei, isso nos fala da palavra de Deus. É a palavra de Deus que faz toda a diferença na nossa maneira de pensar. E é a palavra de Deus que nos abre um caminho para uma vida diferente. Olha que interessante. Deus chama Abraão, passam-se muitos anos, o povo está lá no cativeiro. Deus liberta o povo do cativeiro. E logicamente eles saem do Egito com uma mentalidade de escravos. Aí Deus toma a primeira providência, é trazer a Moisés a sua lei, os seus princípios. Isso para nós hoje é extremamente significativo, porque quando nós temos contato com a palavra de Deus hoje, é ela que abre para nós um mundo diferente. É a palavra de Deus que abre para nós um caminho diferente. E nós saímos da decadência da nossa vida para voltar a uma vida mais nobre. Viver acima da média implica em vivermos baseados também nas promessas de Deus para a nossa vida. Então, essas três coisas que Deus fez com Abraão, Ele faz conosco hoje. Deus deu a ele experiências de milagres e providência. Em segundo lugar, Deus deu ao povo a palavra. E em terceiro lugar, Deus também deu ao povo de Israel uma promessa. E quando nós conhecemos a palavra de Deus, nós recebemos muitas promessas do Senhor. Então a nossa lição hoje foi nesse sentido, de uma raça humana caída, uma raça humana vivendo abaixo da média, muito longe daquilo que é o projeto de Deus,
Deus resolveu intervir, formar um povo, trazer a sua palavra, lhe dar experiências e fez uma grande promessa ao povo. Então é isso, amados, que acontece quando nós aceitamos a Cristo. Uma pessoa que aceita a Cristo como seu Senhor e Salvador pessoal, ela passa a ter uma visão de vida totalmente diferente, graças à palavra de Deus e aquilo que Deus tem lhe falado. Então hoje a nossa lição fica em cima disso. E eu quero terminar, como sempre, com um exemplo especial. O exemplo de uma pessoa que viveu acima da média. E hoje o nosso exemplo é de uma pessoa cristã. Martin Luther King Jr. Ele nasceu em uma família de pastores da Igreja Batista. Ele foi um líder e ativista norte-americano que batalhou pelo direito das pessoas negras. E ele logo soube que gostaria de seguir a carreira do seu pai e do seu avô, que eram pastores. Martin Luther King, nos Estados Unidos, um negro americano, se torna pastor muito jovem. E ele vivia na cidade de Montgomery, no Alabama, sul dos Estados Unidos. O sul dos Estados Unidos sempre sofreu muito com essa questão de segregação racial, mais do que o norte, muitas vezes. Aí aconteceu na cidade de Montgomery um episódio que marcou a história dos Estados Unidos. Uma mulher negra chamada Rosa Parks, ela entrou num ônibus e naquela época, por incrível que pareça, nós estamos falando aqui de 1968, 1967. Naquela época nos Estados Unidos, nos ônibus havia lugar para pessoas brancas e lugar para pessoas negras. A Rosa Parks, ela se assenta exatamente no lugar de pessoas negras, mas o ônibus começa a ficar cheio e o motorista então obriga ela e outros negros que estavam assentados ali em determinado lugar a se levantarem para dar lugar aos brancos que estavam em pé no ônibus. Essa mulher se recusa e aí acontece um grande movimento ali, acontece um problema muito sério e essa situação aí que aconteceu no ônibus, na cidade de Montgomery, gerou um movimento de boicote aos ônibus de Montgomery. E desse movimento de boicote, acaba que alguns homens aí, alguns líderes negros se destacaram. Dentre eles, justamente, Martin Luther King. Martin Luther King, então, começa um movimento de boicote, de manifestações pelos direitos dos negros, e ele então cria um movimento muito forte nos Estados Unidos. O problema é que justamente aquele que lutou e pregava paz e justiça, porque Martin Luther King, apesar de lutar pelo direito dos negros nos Estados Unidos e fazer aí manifestações e boicotes, ele pregava que esse processo deveria ser feito em paz, inspirado em Gandhi, na Índia. Mas mesmo promovendo e pregando a paz e a justiça, num desses movimentos, numa dessas manifestações, Martin Luther King foi assassinado. Então fica aqui o nosso exemplo de um jovem negro nos Estados Unidos, numa época muito difícil, que se tornou uma pessoa acima da média. De Martin Luther King, uma famosa frase dizendo: eu tenho um sonho, I have a dream, eu tenho um sonho especial. E esse sonho de Martin Luther King seria exatamente o sonho de ver um país sem diferença racial. Ok? Fica aí a nossa lição de hoje. Muito obrigado, que Deus te abençoe e continue ligado conosco. Todos os sábados nós estaremos aí dando sequência à nossa aula da Escola Dominical. Deus te abençoe.